Mais um debate, e dessa vez um debate que mexe com o meu coração. Porque eu sou filipista até a morte. Eu por Felipe Luiz eu entro numa guerra, eu por Felipe Luiz eu saio na mão, eu por Felipe Luiz eu faço qualquer coisa. E hoje vamos ver aqui mais um debate na Cazé TV. Né? E eu já peço que você deixe seu like, que você curta, que você se inscreva. Esse é o segundo debate que a gente vai ver. Ontem eu fiz um outro, então você entra no perfil se você não viu. E é um react, né? Não é um debate de fato. Gostaria até, inclusive, Cazé TV, me convida, hein? Me convida que eu vou trucidar os outros no argumento lá. Eu quero fazer, se não for na Cazé TV, pode ser em qualquer outro lugar que me chame. Organiza aí, gente. Heitor versus X fãs do Pitico. Eu quero fazer esse debate. Pode ser quem vier. Vai ficar ferrado. Vamos lá então para esse debate? Bruninho e Simões, que são fãs do Felipe Luiz, contra 10 críticos do Felipe Luiz no Flamengo. Vamos nessa. E quem tá aqui? Nossa audiência. E ele também participou do último. Quem não viu, gente, vejam o último episódio, que tá aqui no meu canal. O último vídeo de ontem. Essa menina aqui tava no último vídeo, mas não falou nada. Esse camarada aqui falou a beça. Vamos ver. Fala galera, eu sou o Bruninho, tô aqui com o Gabriel Simões. Que polêmico hoje, hein? E a gente vai debater Vai brigar? temas relacionados ao Flamengo. Vai brigar? Eu vou brigar. Irmão, eu vim com a faca nos dentes aqui. Então é o seguinte, como é que funciona? São 10 pessoas aqui atrás de mim. Lá ele. Olha quem tá aqui. Ó, vamos lá. Vamos ver primeiro quem tava ontem, né? No vídeo de ontem. Essa menina que tava não falou nada, esse camarada que tava participou, essa não tava. Cabelinho que a gente elegeu como MVP do último debate. Esse aqui também tava, não falou nada. Esse aqui não tava, esse aqui não tava, esse aqui não tava. Então é isso. Temos aí 1, 2, 3, 4 repetentes, mas apenas 2 que participaram, né? Vamos ver se dessa vez eles A participam. gente vai. Tomara. Cada tema tem 10 minutos. Um vai sentar aqui, vai dar todas as suas argumentações aqui. Se a galera não estiver concordando, vai levantar a mão. 5 levantaram a mão, troca quem tá aqui. A cada 10 minutos a gente troca de tema. Vai ter um sininho. Vai ter um sininho. O rapaz ali. Ah, dessa vez tem negócio de levantar a mão. Ah, porque não troca dos dois lados, né? Eles ficam fixos, beleza. Ele tá apaixonado pelo sininho. Então vocês vão ouvir muito esse barulhinho aí, porque ele tá com o dedo nervoso. Coletivamente, o time do Felipe Luiz é melhor que o time do Jesus. Coletivamente. Vamos pensar sobre essa frase. Calma aí. E aí, porque ele tá com o dedo nervoso. Calma aí. Coletivamente, o time do Felipe Luiz. Coletivamente, o time do Felipe Luiz é melhor do que o time do Jorge Jesus. Olha, eu sou muito fã do Felipe Luiz. Mas não entendi muito essa É melhor frase, que o time do Jesus. Tranquilo, Tudo bem, rapaziada. mano? Qual teu nome? Beleza, Igor. Cara, o time do Jorge Jesus terminou aquele ano com 96 gols. O time do Felipe Luiz hoje, vamos colocar assim, 96 gols, os 3 que fizeram mais gol ali, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Os 3 artilheiros desse ano, acho que são Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. 27 gols até agora. Acho muito difícil chegar nos 96 gols de 2019. E aí vamos recortar aqui o brasileiro. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez 90 pontos naquele ano. Eu acho que foi um recorde, né? Não, calma aí. Pegar ponto do brasileiro não dá pra argumentar contra o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz eu acho que tá 1 ponto atrás do que o Flamengo tava em 2019 na mesma rodada. Então, isso aí é bobeira. Ponto. Esse negócio do gol, beleza. Eu acho realmente que o Flamengo, pensando aqui agora, né? Eu quero ouvir ainda o argumento deles, de quem tá defendendo o Felipe Luiz. Que teoricamente eu tô desse lado, mas é porque essa frase que eles soltaram também, calma aí. Porque eu acho que 2019 e 2025 tem muitas coisas em comum. Você vê. O Flamengo tá com a pontuação parecida no Brasileiro, tem uma defesa sólida, né? Mas eu acho que aquele time de 2019 era muito mais decisivo. Não sofria tanto para decidir os jogos. Tinha jogos que sofria, não era todos os jogos, sempre falo isso, não era todos os jogos que era goleada, tinha ali Tinha jogos como esse Flamengo e Corinthians teve agora. Acho que não jogou tão mal. Não lembro do Flamengo jogar tão mal. Só naquele 3-0 pro Bahia, mas aí foi um jogo muito atípico. E também no jogo contra o Santos, né? Depois, mas aí já tinha acabado a temporada, basicamente. Mas, no geral, eu acho que era um time que conseguia dominar mais os jogos. Tá ligado? Por isso que eu não sei se coletivamente é melhor. Enfim, vamos ver aqui. Essa altura tá pau a pau. O Flamengo pode chegar até 96 esse ano. Se ganhar todos os jogos. Faltam 15 jogos, o Flamengo pode chegar a 96. Perdeu 2, pode chegar a 90. Se ganhar 3, ok.
Não sei, não sou Deus, não posso afirmar. Cara, coletivamente, o time do Flamengo em 2019 tava voando. Do Diego Alves até o Gabigol. Sim, timaço. Não tinha como, assim, eu acho que se colocasse o time de 2019 com o time de 2025, o time de 2019 ia dar, até por conta da característica. O Felipe Luiz é um cara mais técnico, ele é um cara que tem essa filosofia do Simeone, e o Jorge Jesus, ele tinha esse jogo mais pra cima. Então o coletivo do Flamengo, ele conseguia atacar mais. Não sei se isso passa tanto por... Eu nem acho que o Felipe Luiz tenha nada a ver com o Simeone, sabe? Não acho mesmo. O Simeone joga um futebol retrancado, não tem nada a ver. Mas o que eu sinto uma diferença grande pra mim é o grande defeito do Felipe Luiz, que é algo que eu acho que ele pode corrigir ao longo da carreira, que ele pode talvez trazer um auxiliar que tenha esse perfil. É que eu acho ele às vezes um pouco passivo à beira do campo, mas não passivo de mudanças táticas. Eu acho que ele tá sempre atento ali, mudando e tudo mais. Mas eu digo passivo no sentido de não inflamar tanto o time, sabe? Não precisa ficar que nem o Jorge Jesus, que gritava o jogo todo e não sei o que, e fazia aquilo que também tinha um pouco de performance, sabe? Mas eu acho que às vezes falta... Eu queria ver mais daquele Felipe Luiz que brigou com o Gabigol na final da Copa do Brasil. O Gabigol foi lá e fez um gol. Eu queria ver mais disso. E às vezes eu acho que isso pode fazer com que o time sinta falta, às vezes, de um ímpeto ali na beira do campo. Não sei. A gente entrava em 2019 sabendo que o Flamengo ia ganhar. Isso aí virou verdade com Mais ou menos também. Não, eu acho que, de fato, eu lembro muito desse sentimento, 2019, que sabia que o Flamengo ia ganhar, o negócio era saber de quanto. Tinha jogos difíceis, mas mesmo assim o Flamengo ganhava. Isso que é impressionante, sabe? Porque esse ano, os jogos difíceis acontecem, esse último o Flamengo ganhou, mas às vezes o Flamengo empata, né? O Flamengo perdeu pro Santos, por exemplo, perdeu pro Cruzeiro, né, no primeiro turno, perdeu agora pro Estudiantes. Não é que tá perdendo sempre ou empatando sempre. Não, ganha mais do que perde ou empata. Mas ainda assim, aquele time de 2019 a gente tinha certeza que ia ganhar, certeza absoluta. Não é o caso com esse. Isso aí virou verdade. Mais ou menos. Por exemplo, a gente tem um Flamengo e CSA, que é um sufoco do cara. 1x0. Tem um Flamengo e Fortaleza, entendeu? Lá no Castelão. Flamengo, Botafogo, que é um Milton 2x1 Santos. ali no finalzinho, assim. Obviamente. Os jogos que o Flamengo não ganha, isso que é difícil de argumentar a favor do Felipe Luiz contra o Flamengo de 2019, tá? Porque é óbvio que depois, se chegar no final do ano e o Flamengo, se Deus quiser e vai acontecer, ganhar Libertadores e Copa do Brasil, aí a gente pode dizer que gosta mais de um, gosta mais de outro, gosta mais de 2019, gosta mais de 2025, mas vão ser 2 anos, os dois melhores anos da história recente do Flamengo. Agora, se for pegar nesse pau a pau, assim, de qual é melhor, é muito difícil, porque os jogos que o Flamengo não ganhou em 19 foi esse 4x0 pro Santos, já era campeão de tudo, foi o 3x0 pro Bahia, ali ainda meio começo do trabalho do Jorge Jesus, o 4x4 com o Vasco, o empate com o Goiás, acho que é 1x1, fora de casa, ou 2x2, não lembro. E acho que é isso, né? Perde para o Emelec, mas também logo no início, os empates com o Atlético Paranaense. Então, é muito pouco. E eu acho que tem um envolvimento também um pouco do fator sorte. Porque é isso, como eles falaram. Empata com o Botafogo, ganha no finzinho com o Botafogo, ganha no sufoco com o Fortaleza, ganha no sufoco com o CSA, ganha apertado contra o Chapecoense. Mas ganha todos esses jogos, sabe? É a mesma coisa se a gente fosse pegar e falar, pô, o Flamengo agora em 2025... aquele sufoco ali, não sei o que, contra o Vasco lá no primeiro turno, ganhou do Vasco. Sufoco também, não sei o que, contra o Vasco no segundo turno, ganha do Vasco. Aquele jogo lá contra o Grêmio, controlado o jogo todo, não perde. Entendeu? Contra o Cruzeiro, dá um jeito de ganhar, fora de casa. Eu acho que essa é a diferença. Às vezes não é nem tanto um negócio de qualidade. Eu acho que a qualidade acaba sobressaindo pelo que ele falou, a diferença de número de gols e tudo mais. E aí acaba que 2019 se sobressai. Mas se a gente for ver nos resultados, eu acho que passa muito por um detalhe, até talvez um pouco de sorte mesmo, porque 2019 tudo dava certo. Porra, eu sou um grande fã do Jorge Jesus, assim. Só que a nossa afirmação não é, né? é muito no sentido de... E aí o seu recorte até favorece a argumentação. Que é, de fato, o time de 2019 é melhor do que esse, e eu acho muito pelas peças. Porque se você fizer um mano a mano ali, vai dar ali, Varela ou Rafinha? Vai dar Rafinha. Alexandre, Felipe, vai dar Felipe Luiz e tal. E o quarteto de frente era uma foda. Era uma foda, assim. Pô, o Samulino a gente acha que vai render pra caramba, o Pedro... Mas, pô, é muito melhor? É muito melhor? Tipo, eu acho que o Gabigol e o Bruno Henrique, por exemplo, o Everton Ribeiro estavam numa fase muito boa. Mas não sei se era muito melhor do que esse time de 2025, não. Falando individualmente, né? É foda. O Arrascaeta, batendo com o Arrascaeta, dá o mesmo nível ali, mas... Levantaram?
Tudo bem? Bem, prazer. Qual o seu nome? Natália. Natália, Tudo bem? vai. Então, eu queria continuar nessa do que Vai. vocês estão falando, Tá. né? Sobre o individual. Quer dizer, vocês estão falando aí sobre peça a peça. Eu não sei se o de 2019 seria tão melhor assim. É? também Mas eu não acho sei que não. coletivamente, sim. Tipo, aquele 19 coletivo não tem... Muito Sim. melhor, muito superior. A gente Também nunca vai ver outra parada daquela. Tá ligado aquele sentimento que a gente tem quando a gente vê o Bayern? Do nada, tudo Amassava tipo, mesmo. Mas o Flamengo Era isso, Mas o 2019. Flamengo esse ano Mas, amassa cara, é algumas diferente. Você A não- massa, mas não é o mesmo sentimento. Isso não é. Isso aí não é. Não é. Garanto. Tanto que, por exemplo, o jogo contra o Estudiantes, do primeiro no Maracanã, quando o Flamengo faz os gols ali rapidamente, né, 10 minutos por aí, faz 2 gols, eu fiquei com o sentimento, pô, vai ser igual o Flamengo e Vitória, que foi 8-0. Vai ser uma goleada histórica. E não foi. O time arrefeceu. Com o Jorge Jesus isso não acontecia. 2019 isso não acontecia. Se o Flamengo começasse... Tinha jogos que o Flamengo não conseguia se impor tanto. Tinha. Mas se em algum momento tu conseguisse... Aí, meu irmão, esquece. Ou ia ganhar o jogo bem, ou ia, pô, dar goleada daquelas, tá ligado? Não tem aquele sentimento de rolo compressor. É, tipo, literalmente. isso um O rolo que eu acho que é- compressor. Eu não Concordo. tenho. Também Então, não tem, não. o que eu acho que gera isso... Em alguns jogos tem, mas não é o padrão. O padrão desse time do Felipe Luiz é um time muito sólido, muito bom, toma pouco gol, ganha a maior parte dos jogos, mas eu não sinto esse rolo compressor, não sinto. É muito porque os caras da frente... Cara, eu achei... Eu falei que eu sou filipista, mas eu tô só defendendo o Jorge Jesus, né? Mas calma aí, que tem muito debate ainda. Como ele falou, porra, olha os números que os caras conquistaram. Só os 3 juntos, assim. Entregaram muitos números. Porque eles estão, cara, a melhor temporada da vida do Gabigol, a melhor temporada da vida do Bruno Henrique. O Arrascaeta esse ano tá foda também, tá até batendo os números, Melhor. né? Aí tem o equilíbrio. A versão Mas melhor assim, dele, pra mim, é pô, o Também Plata acho, é muito melhor bom, versão cara. 2021. Você tinha o Everton Ribeiro. gente. E aí, o que eu acho, assim, você pega esse time do Flamengo, do Felipe Luiz, sofre menos finalizações, passa mais jogos sem sofrer gols. Quase não perde controle do Só que, pô, dificilmente perde controle do jogo. Quase não perde controle do jogo, não sei. Não sei. Não tenho essa certeza, não. Não tenho essa certeza, não. Quase não perde controle do jogo? Não sei, não. O problema é isso, é que a galera lá da frente não é tão foda quanto a de 2019. Não, eu e acho outra, que se o Felipe tem Luiz... muito mais rotação também. Tem, o também. elenco é melhor Ele hoje. tem mais O elenco é melhor Mas hoje. o coletivo, pra mim, em 2019, segue imbatível. porque, assim, o que eu- apesar também das acho. peças serem muito melhores. Se você lembrar de 2019, assim, muitos jogos fugiram do controle. Inclusive os que ganham. Assim, Sim, muitos jogos, total. muitos O jogos. River, afinal, é um O River, grande afinal, exemplo. foge do controle. O Flamengo Grêmio, que a gente... Mas esse ano também, pô. Vários jogos fogem do controle. E agora a série contra o Estudiante, eu não sei se isso aqui foi gravado antes ou depois da série contra o Estudiante. Mas... No Maracanã, o fim do jogo ali tá... Óbvio que também pela expulsão, foi condicionado pelos erros do juiz. Perfeito. Mas foge do controle. Na Argentina, então, nem se fala. Contra o Corinthians agora também fugiu do controle, também não sei se foi gravado antes ou depois. Contra o Cruzeiro, fora de casa. Contra o Santos. Pô, é isso. Contra o Grêmio, de fato, não fugiu do controle, não. Mas, cara, se a gente for puxar, o Flamengo... Porque eu acho que talvez aí o controle é que a gente tenha que discutir aqui o que eles estão falando como controle. Porque você pode controlar o jogo trocando passe, né, se impondo na área do adversário, mas você precisa conseguir transformar esse controle em resultado, né, em gol. Porque senão fica estéreo. E muitas vezes eu sinto um pouco isso no Flamengo, que fica um pouco estéreo. No início do ano a gente criava muita chance e perdia muito gol. Agora, quando tem oscilado mais, não tem criado tanta chance também. Isso que pra mim tem sido o problema, sabe? Isso que tem mais me preocupado. Mas vai dar tudo certo, tenho confiança. Fala, pô, a ida. Foi 1-1, assim, o Flamengo manda no jogo. Qual o jogo Flamengo esse? Grêmio, que a gente Flamengo fala, pô, a ida. Ah, Foi 1-1, 19, assim, tá. o Flamengo manda no jogo. Sim. Tem um momento ali, que é a defesa do Diego Alves, que sai do controle. Sai do controle. O Grêmio quase faz 1-0. E aí, assim, esse ano não esse- acontece calma aí, isso. esse camarada ano também tava. raramente... Tinha um outro cara ali que tava no outro debate também, que vai entrar agora, eu acho até. Vamos ver. Ele mesmo. Ele tava no debate também. Vai. Estão te chamando aqui de Henrique Maluco, é isso mesmo? Não, mas isso eu sou chamado desde 2023. Tá. Não tem... Perfeito. Vai. Vem, Mas maluco. até aproveitando o comentário que foi feito ali, eu acho que a camisa de 2019 não me deixa mentir, que eu vim, que eu sou muito fã do... Acho que todos nós somos fãs. Perfeito. Mas acho que tem um ponto, acrescentando no primeiro amigo, Críticos do Felipe Luiz no Flamengo. Até agora eu não senti ninguém criticar. Tipo assim, óbvio que essa é a primeira pergunta, é comparando com o Flamengo de 2019. É muito difícil, né? É muito difícil defender o Felipe Luiz contra o Flamengo. O próprio Felipe Luiz fala pra não fazer essa comparação. Mas beleza.
Mas até agora eu não senti ninguém, porra, pegando no Felipe Luiz, tá ligado? Vamos ver nas outras perguntas. Que o Flamengo fez 90 pontos, sendo que o Jorge Jesus vai assumir lá para metade do Brasileirão, do primeiro turno do Brasileirão. Oitava rodada, se eu não me engano. Então, se a gente tem o Jorge Jesus desde o início, a gente teria provavelmente batido 100 Imagino que pontos, sim. né? E discordando desse final, eu acho que o Flamengo esse ano também tem muitos jogos que fogem ao controle. Também acho. Muito. É só a gente pegar o próprio jogo contra o Estudiantes agora, o jogo contra o Grêmio, que o Flamengo joga. Tu acha que saiu do controle... Pô, eu acho que o Flamengo não jogou nada no segundo tempo. Pô, depois da expulsão. Não, antes da expulsão, o Flamengo já não jogava nada. Jogar O nada? Plata já tava amassando Mas a aí bola. que tá, essa coisa saiu do controle. Pô, um jogo que tá 2-0, você não faz outro gol, você desperdiça uma porrada de chance. E no final, beleza, com a expulsão e tudo mais, mas você toma um gol e aí quase toma um empate, não toma um empate por muito pouco, esse jogo saiu do controle, gente. Ué, como não? Lá uns 40 minutos. Mas não Cara, sofreu é nada. porque assim, é porque o ritmo que o Flamengo colocou no primeiro insano. tempo é uma parada insana. Mas aí que tá, como é que você bota um ritmo insano e não faz gol? Faz 2 gols e aí o Pedro perde gol cara a cara, o Plata dá cavadinha, entendeu? E é isso que eu falo, eu acho o Felipe Luiz muito bom. Muito, muito bom. Acho o Felipe Luiz, assim, por mim ele ficava no Flamengo pra sempre, eu acho que ele vai evoluir cada ano mais. Mas é aí que tá, eu acho que nessas coisas, os jogadores no Flamengo de 19 jogavam com mais fome, com mais... jogavam mais simples porque sabiam que o Jorge Jesus ia cobrar de aproveitar todas as chances, que ele ia cobrar no máximo, entendeu? E não que o Felipe Luiz não cobre, mas ele tem outra personalidade, ele tem outro estilo, ele tem outra característica como treinador, pelo menos por enquanto. 2-0 com, sei lá, 8, 9 chances claras tem criadas, uma chance um pênalti não marcado no Samulino, e aí, de fato, cara, você, manter um nível insano, assim, durante 90 minutos é foda. E perde Eu acho que, assim, obviamente, diminui o ímpeto, mas o Estudiantes não ameaçou nada, pô. Tudo bem, mas que contra o jogos em Estudiantes eu discordo. 2019 o Flamengo perdeu o controle? Olha, a gente falou, River. CSA, Fortaleza, Botafogo. Não, calma aí. Porque aí, assim, se a gente vai pegar os jogos contra... É isso, por exemplo, Estudiantes ganhou, não perdeu o controle. Aí um jogo contra o Botafogo, por exemplo, que o Flamengo faz o gol no final, mas amassa o jogo todo, perdeu o controle, aí não faz sentido. Bahia no Maracanã, o Flamengo vira perdendo. River, esse jogo contra o Grêmio perde. E aí, mano? Fala. Ó, o Aí, MVP. tá aí de coque igual o Felipe Luiz. Igual o Tite. Cara, olha só, o que eu queria falar era... Teu nome, mano, foi mal. Matheus, desculpa. Fala, Matheus. Tudo bom? Eu acho que coletivamente o time de 2019 era melhor, porque, na minha opinião, por mais que o jogo saía do controle do time, eventualmente, eu ainda acho que no final o Flamengo ainda tinha como ganhar o jogo e ganhava muitos jogos. É isso. Você citou É CSA, Botafogo, Chapecoense. E foi até o que eu falei desse jogo do Corinthians agora, do Flamengo-Corinthians 2025. O que eu mais gostei, o que mais me lembrou, tem um vídeo aqui que vocês podem ver lá, entrar aí no canal e ver, que o título da thumb é Me Lembrou 2019. Porque é isso, o Flamengo 2019, mesmo quando não era dominante, quando não era um rolo compressor, quando não atropelava o adversário, ele arrumava um jeito de ganhar. E isso pra mim é mais importante do que golear todo jogo, é arrumar o jeito de ganhar, isso que importa. Fortaleza, inúmeros jogos. E eu tenho a sensação que o time do Felipe Luiz, quando ele perde o controle do jogo, é mais fácil dele não conseguir o resultado do que ele conseguir o resultado. Você não acha que é pelas peças? Cara, então, mas não era pra ser, né? Porque as peças de peças são boas 2025 pra caraca, são melhores do que de 2019. Não, como? Não. Não. Do time titular? Se você, não, por exemplo, o time vai cansando com o tempo, certo? Se ele fizer as mudanças pro segundo tempo, em 2019 entrava Lucas Silva, entrava Vitinho, O entrava Lucas Renier, Silva entrou um jogo ou outro, tá mas assim, ligado? é Renier, Mas, pô, Vitinho beleza. e... Se tu me falar mesmo que, assim, porra, Renier, Vitinho, Lincoln, Pires da Mota, quem mais que entrava nesse time? Era duro, né? Era duro. o Cebola entra, o Luiz Araújo entra, por mais que eu não seja fã do Luiz Araújo. Ele entra e ele Eu sou. é pior do que um cara de 2019. Não, a gente falou que o Mas quem elenco mais de faz decidir um 2025 é jogo? melhor. Bruno Henrique 2019 e Samuel Lino. Não, óbvio que é o Gabigol Bruno de Henrique. 2019, Óbvio que é. Calma, gente. O Samuel Lino acabou de chegar no Flamengo. Óbvio que, é o Bruno Henrique. Mas o Samuel Lino acabou de chegar. Também não vamos, né,
calma. Mas por quê? Porque o time estava muito encaixado e coletivamente ele era muito bom. Eu pensava, cara, eu lembro de muitos jogos onde o Flamengo fazia inúmeras jogadas ensaiadas dentro da área. Hoje em dia, raramente eu vejo isso acontecer. Cara, se você depender, às vezes, se você só depende do Saúl, da genialidade do Saúl, do Arrascaeta... Não depende. Depende. Ele deixar um passe ali, deixar o cara dentro da área Não sozinho. depende. O Flamengo Pô, queria... em 2019, qualquer um do quarteto fazia isso. Ih, 20 Ih, segundos. tem que correr, tem que Dá o gás, correr. dá o gás. Não, só queria fazer Vou nem então, interromper. Vou rápido. até ser justo aqui, tá melhor a bola parada. Mas eu concordo. O jogo foge do controle às vezes sim, agora em 2025. E a sensação é que a gente não vai ganhar. Depois de tudo isso, eu vou dizer pra vocês, eu acho que a diferença, pra mim, fundamental, é que aquele time do Flamengo eu tinha certeza que ia fazer gol. Aproveitava muito as chances que criava. Esse time do Felipe Luiz eu tenho dúvida. E talvez isso não seja nem tão culpa do Felipe Luiz, porque realmente é uma coisa de aproveitar ali na cara do gol, né? Isso passa, eu acho que muito até pelo atleta. De ter ali, como diz o Felipe Luiz, de estar fino ali na cara do gol. Então, assim, eu acho que o time do Jorge Jesus, a gente sabia que, uma hora ou outra ia arrumar o gol. O time do Felipe Luiz, quando toma o gol, por exemplo, às vezes me dá uma agonia, que eu falo, esse time às vezes é difícil, tem jogo que não faz o gol, que a bola não entra, sabe? O time do Jorge Jesus, eu não lembro, assim, a gente lembra, beleza, das derrotas ali, contra Bahia e Santos, mas tirando esses, eu não tô lembrando aqui jogos que o Flamengo não faz gol, entende? Enquanto agora a gente teve isso, o 0x0 com o Vasco, teve outro 0x0 mais recentemente, não teve? Não lembro, mas assim, às vezes o sofrimento é muito grande pra fazer um gol, pra fazer um golzinho, sabe? E aí quando toma um, você fala, agora vai ser um sofrimento pra ver se empata, e pra fazer 2 então vai ser muito difícil. Enquanto aquele do Jorge Jesus fazia 2 assim, ó, 2 gols. A gente pode deixar de ganhar, não necessariamente vai perder, né? Porque é muito raro, assim... Quase não perde. Exatamente. Perde muito pouco. Mais. Acabou. Se querer ser desumilde. Já que defendemos 2025, vamos defender agora um pouquinho 2019. Arrascaeta e Bruno Henrique ainda não passaram o Gabigol na história do Flamengo. Eu acho que o Calma Gabigol... aí, não tô entendendo, não era negócio de Felipe Luiz? Comparou com o 19, que comparação injusta com o Felipe Luiz. Aí agora é o Gabigol e... Longe de mim querer, falar mal do Gabigol, sou eternamente grato, tá ligado? Mas eu acho que Porque eu achei que ia ser aquelas maluquices, tipo, tem que demitir o Felipe Luiz. O Felipe Luiz não sabe nada de futebol. Essas coisas assim, tá um debate... Agora não tem nem nada a ver com o Felipe Luiz. As últimas etapas Mas calma aí, do Gabigol no Flamengo, pergunta, longe de mim querer... Perde muito pouco. Mais. Aqui em 2019. Acabou. Se querer ser desumilde. Já que defendemos 2025, vamos defender agora um pouquinho 2019. Arrascaeta e Bruno Henrique ainda não passaram Gabigol na história do Flamengo. Tá. Arrascaeta e Bruno Henrique ainda... Eu discordo, porque eu acho que o Gabigol, o que ele fez, a forma como ele saiu, ele se coloca numa posição de... Ele abre mão de parte da idolatria dele no Flamengo. Pra mim é isso. Mas ele fez, o que ele fez foi incrível. Ele não fez sozinho, pô. O gol que ele faz, os gols que ele faz em Lima. Quem dá assistência pro primeiro gol deixa ele literalmente na cara pra empurrar a bola pra dentro, assim, ó. Tuc, foi o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Então, não é como se ele fosse... Se a gente estivesse debatendo aqui sobre 2 caras que não tiveram a menor importância em 2019 e o Messi de 2019, o cara que fez todos os gols sozinho, criou a jogada, não sei o quê, beleza. Mas não é o caso, galera. Não é o caso. Ainda não passaram o Gabigol na história do Flamengo. Eu acho que o Gabigol, longe de mim querer, falar mal do Gabigol, sou eternamente grato, tá ligado? Mas eu acho que as últimas etapas do Gabigol no Flamengo foram muito melancólicas. Verdade. E a continuidade do Bruno Henrique e do Arrascaeta, não só ainda estando no Flamengo como mantendo o nível que eles vêm mantendo desde 2019, mesmo com o Arrascaeta com 6 anos a mais, o Bruno Henrique com lesão, com alguns problemas que a gente sabe, né? Sim. E eles continuam, a gente pega... Eu tava falando outro dia, cara. Flamengo e Vitória no primeiro turno. O Flamengo tava sem controle do jogo, na minha opinião, lá no Barradão o jogo. Sim. E quem resolveu? O Arrascaeta. Tá ligado? Então, Sim. assim, cara, essas paradas, por mais... Esse ano, que eu acho que tá resolvendo todos os jogos, quase. É muito raro o jogo que o Arrascaeta não faz um gol. Muito raro. Muito que os raro. momentos do Gabigol sejam icônicos, eu seja eternamente grato ao Gabigol, mano. Eu acho que essa continuidade fazem com que o Arrascaeta e o Bruno Henrique, principalmente até o Arrascaeta, que já é o maior gringo da história do futebol brasileiro, não existe debate sobre isso. E eu acho que Concordo. um dia a gente pode sentar e discutir, tá? Não acho que, o Gabigol é inalcançável. Mas assim, olhando pra hoje, eu acho que ainda não
porque você fala muito de momentos do Bruno Henrique, do Arrascaeta e tal, só que eu acho que idolatria não é só de momentos dentro de campo, né? Certo. Não é só gols, assistências e títulos. Óbvio que isso conta pra caralho. Mas assim, eu acho que o Simões fala muito sobre isso, né? Quando pega o Flamengo de 2019, óbvio que esses caras são muito fodas, mas quando você vai botar um carimbo, é a era Gabigol. A simbiose Gabigol e torcida. A era Gabigol, pra mim, não é era Gabigol, não. Desculpa. Pra mim, não é. Era Gabigol? Não acho. Pô, o Gabigol, a era Gabigol ali, 22, ele não é nem o protagonista. Ele, pô, faz o gol na final, mas ele não é o cara do time. Os dois principais pra mim é Pedro e Everton Ribeiro. Os que mais jogaram aquele ano, na minha visão. 2020, de fato, pra mim ele é o melhor jogador, Gabriel. 21 a gente não ganha. 23 não joga nada. 24 faz os gols na final, mas também reserva o ano todo. Não acho que você já era Gabigol, não acho mesmo. Desde Eu acho que... Beleza, isso o que ele vai falar. Muque, desde o Gabigol indo jogar contra o Palmeiras e as criancinhas, caralho, olhando pro Gabigol. Disputa de pênalti contra o Corinthians. Disputa de pênalti contra o Corinthians com o Maracanã. A gente tava lá, Maracanã tava Sim, assim, sim. ó, murchinho, e o cara só num Isso sim. gesto... Não, eu ele, tava lá pô, fica também. até arrepiado só de Eu- falar. não, Isso sim, não. Isso tudo é muito maneiro. Foi absurdo. Agora, pra mim, o Gabriel, abriu mão disso quando ele resolve se colocar na posição que ele se colocou de sair do Flamengo do jeito que ele saiu. É exatamente o que ele falou. Idolatria é algo pra além de título, número e tal. Perfeito. Isso tem que valer pro bem, isso tem que valer pro mal. Se você se coloca numa posição de abrir mão, de falar, não, eu não quero, porque é isso. Eu até acho que tem erro da diretoria também, tá? Não acho que a diretoria passada foi santa, não. Acho que errou em muita coisa com o Gabriel. Mas ele tinha que entender que o problema dele era com a diretoria, não podia ser com a instituição e com a torcida. Entendeu? Então, pra mim, é óbvio que ele vai ter um valor de ídolo. Eu acho que quando passar o tempo e quando a gente passar a mágoa do Gabigol, dele ter saído, do jeito que saiu e tudo mais, talvez isso passe. Mas nesse momento, pra mim, ele abriu mão de parte dessa idolatria dele. Foi uma escolha dele. Sinto muito. Eu concordo com você, por isso que antes Então, de falar acho que- qualquer coisa, eu não quero jamais vou Não, diminuir claro, ficou claro, o ficou Gabriel claro. na história do Flamengo, Impossível. eu tenho Nem se noção quisesse. do tamanho dele, só que eu ainda acho que o Arrascaeta... caras já passaram. Pô, cara, desculpa a continuidade, você ter a oportunidade de sair, você ser frequentemente assediado pelo mercado de europeu, entendeu? E mercados alternativos com mais dinheiro também, e o Arrascaeta simplesmente escolheu, porque ele já falou que o melhor futebol dele é no futebol brasileiro, entendeu? E eu acho que isso faz com que o Arrascaeta seja... Não, e muito mais constante do que o Gabriel, né? O Arrascaeta pode ter tido problemas físicos, pode em um momento ou outro não ter jogado tão bem, mas se você for olhar, ele é muito bom desde 2019 e até hoje é o melhor jogador do time. O Gabriel era reserva e não jogava, e quando jogava mal. Fez aqueles gols lá na final, mas tirando isso, jogava muito mal, de 23 pra frente. Muito mal mesmo. maior do Gabriel hoje em dia na história do Flamengo. Porque tem uma coisa assim, a virada de 2019, óbvio que é a virada de investimento, é a virada de você ter um time melhor, show. Mas a virada de chave assim, que o Gabigol traz, ela é inegociável para a história do Flamengo. Todo mundo questionou se veria o Flamengo campeão da Libertadores em algum Com momento. certeza. E aí, cara, chega um moleque. Lembra do Emelec? Lembro. Nos oitavos de final, 2-0. Cara, assim, eu saí do Maracanã aquele dia já falando, cara, eu nunca mais falo desse rapaz na minha vida. Porque isso não acontecia. Mas você acha que as paradas que ele fez na reta final não influenciaram em nada na Perfeito. idolatria dele Eu pelo acho, Flamengo? Tô com eu você, acho que é um tô bom. com você. Assim, Entendeu? Eu acho que Tô vai com muito de você. cada um, assim, o quanto isso Ó, te esse pega cara é o MVP mesmo, hein? Esse cara é o MVP. Gostei de você, meu camarada. na idolatria. Eu acho que o cara, pô, o Gabigol morreu pra mim porque ele sacaneou o Flamengo. jamais, jamais. Não, mas quem fala isso, beleza, mano. Não é questão de morreu pra mim. Durante um tempo, pra mim, foi um pouco morreu pra mim. Mas hoje, a minha visão é... Ele abriu mão de parte da idolatria dele. Abriu mão, pô. Saiu, do jeito que saiu. No Flamengo campeão, ele dando entrevistinha, soltando um videozinho. Falando, me dê motivo pra eu ir embora. Pá, peraí, Gabriel. Dá Eu um entendo o tempo. teu sentimento, mas assim, é uma coisa muito subjetiva que ele Sim. cagou no pau em muitas Isso aí. merda que ele A fez, gente não muita passa merda. pano pras atitudes dele, não. Só que, cara, assim, o que ele construiu, mano, assim, essa aqui é a capa, minha capa do celular, pô. Dá pra ver aí? E vai ser pra sempre, pô. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Não, então... O cara me deu uma alegria na minha vida. Exatamente. Eu concordo Mas com aí isso. que tá, gente. Ele deu sozinho, ele entrou lá em campo sozinho, pegou a bola sozinho, fez o gol sozinho. Não foi, pô. É isso, o primeiro gol, não que ele não tenha mérito, pelo amor de Deus, óbvio que tem. Seria idiotice falar que ele não tem mérito. Mas é um gol que é construído todo pelos outros dois que eles estão dizendo que é menos importante que o Gabriel. Concordo. Só que eu acho E que é o gol de fato, o gol, né? Porque o segundo gol
tem o impacto que tem, e eu acho que só acontece o segundo gol por causa do primeiro. Porque se não tivesse o primeiro gol, o River não se desestabilizaria daquela forma do zagueiro bater em cabeça e tudo mais. Que o Arrascaeta, ao mesmo tempo, ele respeita mais a instituição do Clube de Regatas do Flamengo. acho que pode ser essa- verdade. Essa tua frase a gente Entendeu? Eu acho que pode ser verdade mesmo. Beleza. Boa. Valeu, rapaziada. Valeu, Matheus. Tamo junto, Tamo mano. junto. Vai, teu teu nome, nome e mano. vai. Ih! Ele participou. Agora só falta a menina. Prazer, Quer dizer, agora meu nome é Lucas. esse cara aqui, essa outra menina aqui também não participaram, né? Eu discordo um pouco dele porque é o seguinte, cara, eu acho que esse amor pelo clube, quem tem que ter somos nós torcedores. Os jogadores ali são funcionários do clube. Então assim, o Gabigol, ele era funcionário do clube, ele recebeu uma proposta, achou melhor sair, da mesma forma que o Gerson fez. Pra mim, ele levou a vida dele, porque ele não é Flamengo, ele é um funcionário do clube, ele é jogador. Então ele achou que era melhor pra ele. Eu acho que a questão dele é mais. Não é nem pela saída, Não né? entendi, É assim, entendi. pô, o caso do doping, aí depois, assim, toda a postura Vestiu a camisa dele, do Corinthians, vestiu a camisa do sim, Corinthians, é, fez isso tudo aquilo. Isso totalmente tudo, errado. Isso tudo foi desrespeitoso com a instituição de fato. Mas assim, se tu pegar mesmo assim, a passagem do Gabigol, cara, é muito mais em termos de identificação, em termos de comportamento com a instituição. Não tô nem falando de campo. É muito mais pró do que contra. Ele respeitou muito mais o Flamengo do que desrespeitou. Eu acho que essa birra da galera com a saída do Gabigol, eu não concordo com essa birra, porque igual citei o lance do Gerson, cito também o Everton Ribeiro, o Flamengo ofereceu mais um ano de contrato para ele, ele não quis 2 anos. Quem tem amor pelo clube somos nós torcedores, igual eu tava falando com o pessoal. Pô, gente, pra mim é muito diferente. Pra mim é muito diferente. O caso do... O Gerson, então, pra mim é muito pior do que o Gabriel. Que ele tava no meio do contrato, no meio do ano, tinha acabado de renovar. Pra mim, o Gerson e fez muito menos pelo Flamengo do que o Gabriel. Muito menos. Muito, muito, muito menos. O Gerson nem entra nas discussões com o Gabriel, pelo amor de Deus. O Gabriel, havia essa expectativa dele ser esse jogador. De ser um cara que ainda tava numa idade razoavelmente novo. De que, poderia ser um ídolo, de se aposentar no Flamengo, era a vontade de toda a torcida, né? Durante pelo menos a época que ele jogou bem. E é isso, e a forma como ele sai, o jeito que ele tenta se colocar como vítima numa situação onde, beleza, a diretoria pode ter errado com ele, mas ele não pode jogar isso pra cima do Flamengo, sabe? E eu acho que é essa postura dele como um todo. Pra mim, não é uma postura que... Eu acho que é isso. O Muk, a forma como ele... Quando ele jogava, a gente queria ver o gol do Gabigol. Tudo isso é verdade. Agora, a forma como ele sai, a frieza, isso na despedida, o Maracanã lotado, a torcida inteira chorando, eu chorando que nem um condenado na arquibancada. O cara sai, dá um tchauzinho, não derrama uma lágrima. Você vê que o cara não tá envolvido com aquilo ali. Pra ele, tanto faz, tanto fez. Entendeu? É um cara que pensa muito nele. E tudo bem ele pensar nele. Agora, pra mim, como ídolo, é importante que o cara seja mesmo uma instituição. Entendeu? Ali antes, cara, 90% da minha vida se passa dentro do ônibus, indo atrás do Flamengo. A gente larga a família, larga tudo pra poder acompanhar o Flamengo. O jogador, ele tá ali trabalhando. Eu também acho, assim, o Gabigol, velho, e outra coisa, assim, a identificação, é porque isso, idolatria é muito subjetivo, né? Sim. Cara, tu ter Exato. um ídolo dessa dimensão, que a criança, corta o cabelo igual, e imita o cara, e o cara do outro time imita o cara e tudo mais. A quantidade de camisa que o Flamengo vendeu do Gabigol Porra, na mano, época, aquele isso bonequinho. é imensurável, pô. Isso é um negócio assim, Exato, mas aí que tá, ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. E não só ele abriu mão disso por sair do Flamengo, como ele parou de jogar futebol no nível que ele jogava. Isso é culpa dele. Tanto que hoje no Cruzeiro ele é reserva. Nem entra nos jogos. Acho que o Bruno Henrique e o Arrascaeta são gigantescos e é difícil, assim, mas na nossa visão, na hora de botar na balança, por tudo isso que o Simões falou, acho que o Gabigol ainda está na frente desses caras. Estamos no final de 2025, tem mais, o Arrascaeta deve renovar, então a gente pode sentar aqui de novo e discutir, porque eu acho que o Arrascaeta E o pode Bruno passar. Henrique Hoje também, ainda não. Por conta da lesão, Sim, ficou sim. um ano fora, Pois voltou. Não, e assim, Hoje eu acho que ainda não passou. Não entendi Não, muito qual é desse cara. Não parecia que ele tava debatendo contra. Não entendi. Sobre isso de passar, pergunta hipotética agora. A Arrascaeta mete essa campanha, essa reta final de Brasileiro e Libertadores no bolso, como ele vem fazendo em crescente. Não, O que vocês acham? Eu não sei. Eu acho que pode acho que Porque, deve tipo passar. assim, fora o... Mas é hoje, né? Não, Hoje a gente... Não tô duvidando, pelo amor de Deus, do Gabigol, do status dele, nem nada do tipo. Ele deu 2 Libertadores pro Flamengo. Porra, aquela campanha de 2020, no final, ele botou o Brasileirão no bolso. Fez, foi Se foda. não é ele ali, Foi foda. esquece. Absurdo. Nem Foi o absurdo, Edenilson ali 6 pra salvar. 6 gols na reta final. De rosa ainda, né? cabelo rosa. Pô, diferente. tava pica. a skin mais maneira do Gabigol, tá?
Sem dúvida nenhuma. Mas essa parada, assim, o Arrascaeta e o Bruno Henrique não tem mais o que provar. Eles já fizeram Claro, tudo. são ídolos pra caralho. Mas, assim, a gente questionar o patamar de idolatria, assim, eles estão lá em cima também. Com certeza. Sim, claro, claro. Não, e essa é a parada do passar, entendeu? Eu acho que o Arrascaeta, a gente fala de... Eu acho que ela falou bem, assim. Pra mim, os dois estão no mesmo nível. Os três, né, no caso. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Mas o que o Gabigol fez, a forma como ele saiu, o pouquíssimo que ele jogou nesse final de Flamengo, pra mim, ele joga ele pra baixo, entendeu? E os outros passam ele. Pra mim, essa é a minha visão. Identificação e tudo mais, eu concordo que talvez, não sei se falta, é porque não vai faltar a palavra certa pra mim, mas eu acho que o Gabigol abraçou a torcida abraçou o Gabigol de uma forma tão absurda que ele virou uma marca própria. Pô. Porque o Gabigol é muito mais marqueteiro. Do Flamengo. A verdade é essa, gente. O Gabigol também é muito mais marqueteiro que qualquer um dos dois. O Bruno Henrique é super espontâneo e o Arrascaeta tem muito mais na dele. E o Gabigol é marqueteiro, máximo. Total. E a gente tem memória muscular também, né? É total. sinistro, cara. Eu Não, pego mas isso fazendo. que você falou do Arrascaeta, eu acho que é exatamente o que falta para a discussão ficar aberta. Mas eu ter um então, título dele. é isso que eu tô falando. Esse é o título do Arrascaeta. Exatamente. Não e eu que acho ele que a não seja identificação tá fundamental em muito vários- maior também. agora. porque Pô, assim- ele tá vestindo a braçadeira de Não, capitão e hoje, mesmo. se a gente falou, se eu falei aqui que, porra, o time de 2019, o rosto era o Gabigol, o rosto desse time de 2025 Sem é o dúvida. Arrascaeta. E é uma coisa que eu acho, tipo, como flamenguista, eu queria ver mais tempo, sabia? Porque ele sempre... Não que ele tenha sido coadjuvante, mas a gente sempre falava de Gabigol e Bruno Henrique, era a dupla. Sim. De caraca, o Arrascaeta. É, E o não. Everton Ribeiro também, né? Pô. Não, é, Tão fora é como, absurdo, cara. mas assim, não tem o que fazer, cara. É o Flamengo do Gabigol 2019, é o Flamengo do Gabigol Eu não acho, 2020. desculpa, mas não acho 2022 nem era. O Flamengo Mas do Gabigol. ele dá um... É isso, não acho. É do 22. Ele fez o gol na final. Ele foi importante, não tô tirando a importância dele. Mas é isso, nunca foi o Gabigol, pô, jogando sozinho. Nunca foi. Sabe? Nunca foi. É isso. Os gols da final da Libertadores, o gol, né? Principalmente o primeiro gol. E o segundo também tem o lançamento do Diego. Assim, não foram jogadas que o Gabigol criou sozinho, que ele tirou da cartola. Ele tava no lugar certo, fez a parte dele, foi muito importante, importantíssimo. Mas não foi sozinho, pô, não foi. um jeito de ser. Sim, porque ele faz o gol do título. Golzinho do título, É entendi. bizarro, pô. É bizarro. Então, assim, o Gabigol faz com que as coisas acabem sendo injustas mesmo, mas é o que é. Entendeu? O cara foi ele, pô. Os feitos foram muito Foi ele. memoráveis. Hoje, os caras ainda não passaram. Pode ser que amanhã... Não acho não. Não acho mesmo. E assim, beleza, não nego que existe uma mágoa no meu coração, tá? Não nego. Talvez, se a mágoa não existisse, eu falasse outra coisa, mas por existir, pra mim, ele cai. Foi. Ele cai. Mesmo que o Flamengo Vamos lá, mesmo que o Flamengo não ganhe nada nessa temporada, o Felipe Luiz precisa ficar por mais alguns anos. Concordo. não ganhe nada nessa Concordo temporada, com vocês. Felipe Isso aí Luiz eu tem que concordo. continuar por mais alguns Agora eu vou anos. poder ficar do lado dele. Tudo bem? Discordas dessa... Discordo. Por quê? Vamos lá, mais alguns anos a gente está botando muita coisa aí para frente. Concordo que o Felipe Luiz é promissor, provavelmente vai ficar muitos anos no Flamengo. O Flamengo pode perder esse ano tudo de forma catastrófica, o time pode desandar, o time pode parar de jogar bola e a gente está já se comprometendo a deixar ele mais aí porque ele é um ídolo. Não, acho que ele tem um bom acho que não ponto é assim. porque ele é um ídolo, não. Pra mim, minha visão. É porque ele é um treinador muito bom. E não é fácil achar treinador muito bom, sabe? A gente viu, é a primeira vez em muito tempo que o Flamengo consegue completar um ano com um treinador. Então, Óbvio que depende da forma que ele vai perder. Se o Flamengo parar de jogar, nada que o Felipe Luiz fez até agora indica que o Flamengo vai parar de jogar. Se Sim. o Flamengo não jogou mal desde o ano passado. O simples resultado da temporada... tiveram então, recortes ruins. Agora, esse recorte de Vasco, Estudiantes e Corinthians foram ruins, apesar dos resultados terem sido bons. O futebol não foi muito bom. Central Córdoba, Cruzeiro... Acho que teve mais algum jogo ali também, mais pro meio, início do ano. Também não foi um bom recorte, mas é muito pouco, é muito rápido, assim. Ele consegue... Jogou mal, ele consegue dar a volta por cima rapidamente, graças a Deus. O Flamengo chegar na final da Libertadores, o Flamengo for vice do Brasileiro com pontuação de campeão, beleza, eu acho que são coisas que a continuidade se faz necessária. Se o Abel tivesse a mesma trajetória, aí botando à parte a cultura do clube, assim, a torcida do Flamengo provavelmente não gostaria do Abel pelo estilo de jogo, tudo bem. Mas em termos de resultado, O Abel nunca daria certo no Flamengo, tá? Nunca. provavelmente se o Abel fizesse a mesma coisa que ele fez no Palmeiras, no Flamengo, ele não ficaria. Por exemplo, em 2021 ele cai pro CRB na Copa do Brasil. Eu só não tenho certeza absoluta. Não, se bem que não, porque também o Dorival também ganha. Mas o Dorival, acho que a torcida queria que ele ficasse. Ele sai por causa da diretoria. Porque eu tava pensando isso, porque o Abel já chega e ganha o Libertadores, tá ligado?
Então isso, Flamengo demitiria. isso pode Era ter Serão. um Demitiria. impacto Que era na Serão. torcida. Isso tá aí. Muito por caras como você, que estão pedindo a troca do Felipe Luiz aí. Eu não estou pedindo a troca do Felipe Luiz, mas eu pediria a troca do Felipe Luiz se ele caísse pro CRB na Copa do Brasil. Aí que mas, pediu a saída do Felipe Luiz quando o Flamengo foi eliminado pelo Galo na Copa do Brasil? Não. Então. Mas um negócio é você cair pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, outro negócio é você cair pro CRB. Não, e da forma que foi, né? Com time misto e tudo mais. O primeiro semestre de 2021 do Palmeiras é algo tenebroso. Ou seja, você E se- teria e se demitido não, e o se não Abel. é o Andrés Pereira escorregando na final, tinha sido um ano Maldito horrível do Pitico. Palmeiras também. Fica mais uma vez aqui o pedido. Qualquer canal desse de debate, me bota pra debater com 10 fãs do Pitico. Mas você demitiria o Pode ser Abel. 20, pode ser 30, pode ser 100. Eu demitiria. É, ainda bem que você não é dirigente do Palmeiras, né? Ainda bem Você não, do Palmeiras. infelizmente. né? Infelizmente. Tudo bem, mano? E aí, rapaziada? Qual o seu beleza? nome? Fala aí. Bruno. Esse cara é bom também. Xará. Tomou um cafezinho, né? Deve vir acelerado, deve vir acelerado. Tem uma moral, pô. Mordendo a orelha, vai. Gente, ela não vai participar de novo. Esse camarada aqui também não participou, mas ela é o segundo que ela não fala nada. Pô, então, cara, a minha... Será que ela é figurante? Falando na moral, será? Porque esse aqui a gente tava achando que era também, mas ele entrou e falou. Esses dois aqui também não falaram nada, né? Essa menina que tá atrás aqui, esse aqui. Também não falaram nada, mas é o primeiro vídeo deles, né? Essa menina tá no crítica ao segundo, Felipe falando. Luiz. Eu quero que ele continue no Flamengo, mas o que me incomoda muito nele é essa mania de ele botar o time em reserva. Por exemplo, igual que foi Flamengo e Vasco. Cara, eu discordo plenamente disso. Por quê? Se eles falaram em público que a prioridade é o Brasileiro e a Libertadores, pra que ele entra com o time em reserva contra o Vasco? Já perdemos 4 pontos com o Vasco. Assim, então, isso aí a gente concorda. A gente concorda 100%. Tá ligado? A minha Desculpa, crítica ao agora, Felipe velho. Luiz é essa. Gente, mas aí... Pô, é aquela história. Eu gostaria que entrasse todos os jogos com o time titular, mas isso não existe, tá ligado? Isso não existe. Tem que rodar. Tem que rodar. Pelo menos o time do Felipe Luiz não roda 11. Né? Tipo um Renato Gaúcho, que vai botar o time todo reserva. O Felipe Luiz não faz isso. Ele tenta mexer ali. Eu acho que também tem uma questão dele pensar como os jogadores vão se encaixar melhor contra o adversário. Então ele dá aquela rodada ali. Mas eu gostaria, óbvio, que jogasse os 11 melhores do jogo. Mas não dá, pô. Esse jogo contra o Vasco, por exemplo. Meio de semana tinha Estudiante fora de casa. E já foi o sufoco que foi. Imagina se tivesse jogado contra o Vasco. O que eu discordo que você falou é mania de poupar o time. Foi a primeira vez que ele faz isso. É, O problema não é também acho. poupar. Isso aí precisa ser feito. Exato. O cara não pode jogar todos os jogos. Ponto. Exato. Pô, mas uma competição que o cara tá ali brigando pra... Não, então, Sim, aí Mas aí que tá, meu camarada. Hoje o Flamengo só tem 2 competições que ele tá brigando. Vai poupar quando? Na Copa do Brasil, que já tá eliminado? Até teria essas datas pra poupar, mas aí jogaram a semifinal da Copa do Brasil pra depois do Brasileiro. Complicado, né? Perfeito. Eu acho que, tipo, não deve ter essa interrogação com o técnico, acho que tem mesmo com a própria torcida. Porque a gente tem que ganhar, meu irmão, a gente tem que ganhar do Vasco, brother. não, eu concordo. Assim, cara, meu irmão, concordo, atropelar, passar o concordo. carro. Porque... Mas aí que tá, pô. O time do Flamengo que entrou pra jogar contra o Vasco não tinha condição de ganhar do Vasco? Tinha. Tá ligado? O time do Vasco é muito inferior. Aí o cara vai com o time reserva e, tipo, aí deu no que deu. Já perdemos 4 pontos Não, pro nessa aí Vasco. acho que tá errado. eu acho, isso aí a gente O ponto concorda. é, ele vai, tem vai. que poupar. A minha crítica é essa, e, tipo, ter ido a público falado que a Copa do Brasil não é prioridade. Aí eu vou pro Maracanã, Flamengo Atlético Mineiro. Isso aí eu concordo Meu com irmão, ele. caraca, meu irmão. Não, Então, eu assim, discordo. Isso eu concordo com quando ele. a pessoa... Se não fala, vai falar. Aí, meu irmão, se não fala que ferrou. Porra, vergonha, perdeu pro Atlético Mineiro, o Flamengo tem que ganhar tudo, não sei o quê. Meu irmão, é melhor deixar claro. Ó, nossa prioridade é Brasileiro e Libertadores, que pra mim é o certo, inclusive. o técnico vai a público ou alguma coisa do Flamengo lá, sei lá, diretor, o que seja, e vem a público e fala que uma competição não é prioridade, Mas tu não entende que escolhas precisam ser feitas quando você tem 3... tá, mas que seja isso, interna, ao mesmo seja ali entre eles, tá ligado? Eu discordo, não vem ao não. público, mano. Eu acho que a gente tem que chegar e falar, brother, sacou? Puta, Tem que falar, eu do jeito que eles falaram. Tem que falar. Eu discordo Mas disso. eu não Você tem que Porque ele, tipo, o Boto falou e depois o Felipe Luiz veio a público e falou novamente. Antes da Eu achava eleição, o BAP já tinha falado que assim seria. Aí depois o Boto falou, e o Felipe Luiz nem lembra se falou não, mas enfim. que deveria ficar entre eles ali, irmão. Ó, vamos jogar, vou botar o time misto. Cara, se ele não expor isso, ele fala, gente, olha só, o nosso pode discordar do planejamento, mas assim, o nosso planejamento é a Copa do Brasil tá abaixo das outras duas. E acho que todo mundo aqui concorda que a Copa do Brasil é menos importante que o Não, Brasileiro e concordo, Feminino. nisso eu concordo. Então assim, se ele não expõe isso, na primeira porrada que ele toma na Copa do Brasil, ou na primeira vez que ele bota um time bem mais reserva na Copa do tô Brasil, contigo. a torcida do Flamengo vai enlouquecer. Sim, Mas enlouqueceu, pô. Acabou o tempo. Bom, mais um tema para debate. Vamos o Flamengo não tem obrigação de ganhar a Libertadores do Brasil nessa temporada. Obrigação de ganhar, ainda mais não, né? A gente espera que ganhe pelo menos um. De preferência os 2, né? A gente gostaria muito que fosse os 2, mas a obrigação é complicada. Ainda mais Libertadores, cara, que agora é isso, são 2 jogos. Você vê, o Flamengo foi operado lá pelo juiz no Maracanã, contra o Estudiante.
se dá um azar desse de novo numa semifinal, pode ser eliminado, ou numa final acontecer um jogo, né? Muito difícil. Eu acho que o Flamengo vai ganhar as duas, mas obrigação é um termo muito pesado, né? Tem obrigação de ganhar Libertadores Concordo. e Campeonato Brasileiro nessa temporada. A partir do momento que o Felipe Luiz abriu mão da Copa do Brasil, não só o Felipe Luiz, né? Eu acho que tem obrigação, sim, de levar os 2 campeonatos. Assim, eu acho injusto falar que abriu mão da Copa do Brasil. Ele não abriu mão da Copa do Brasil, ele traçou Não prioridades. priorizou. E a terceira prioridade era a Copa do Brasil, ele botou o time mais fraco na Copa do Brasil e perdeu. Nesse aspecto, então o Palmeiras também tem. O Palmeiras perdeu a Copa do Brasil. Cara, então, mas Aí fudeu, já um dos dois já não vai fazer a Vou obrigação. te dar um outro exemplo. O Flamengo, ele jogou contra o Vasco agora, botou o time reserva, né? Ele já viu um jogo da Copa do Brasil, o Flamengo não jogou semana passada. Sim. Botou o time reserva agora, vai jogar contra o Cruzeiro e depois já entra a data FIFA. Então, mais 2 jogos, Estudiantes e Cruzeiro, o time já vai ficar 2 semanas parado. Então, pra que poupou agora? Nem todo mundo. Não, sobre poupar, Sobre a gente poupar, concorda. Mas é porque não é simples assim, cara. Mas depois vai poupar e chega lá o cara machuca. Ou chega lá o cara não consegue dar o 100% dele porque não tá fisicamente bem. Entendeu? Quando a gente pensa que nem FIFA, né? Que nem videogame, aí é lindo. Você vê a barrinha ali, daqui a pouco eu poupo no outro, então vai ter isso aqui, os caras não vão jogar, a barrinha vai subir. Mas não é assim, gente. É ser humano, tem fisiologia. Não é simples assim. A questão é a obrigação, porque, cara, assim, o ponto do Simões é justo, né? O Palmeiras, por exemplo, investiu 600 milhões de reais, muito mais que o Flamengo, para formar o time. Botafogo, 700, nessa casa também. Se a gente entrar numa que, porra, todo mundo que investiu tem time foda, tem obrigação de ganhar, como é que faz? Só pode ter um campeão. A afirmação é em relação à frase, a palavra, né, para ser mais exato. Obrigação. Sim, Porque concordo. obrigação acho que não tem. Obviamente, porra, se o Flamengo não ganhar nada esse ano, tem que ter cobrança, etc Claro. e tal. Mas, cara, a gente viu aí, a gente joga Libertadores todo ano, como, às vezes uma expulsão, um erro do Exatamente. árbitro, o jogo sai da Bem sua que eu mão. falei. E aí, como é que a gente vai condenar um cara, o Felipe Luiz, que seja, por conta de um erro, de uma coisa que saia dos conformes, assim. Mas aí seria detalhe. Você chegar numa final e perder por uma bola, Sim. você chegar no final do campeonato aí por um erro do árbitro, aí tudo bem. Agora você poupar num clássico contra o Vasco, que é um jogo que você tem obrigação Não, isso de aí a ganhar. gente concorda. Isso aí está fechado. Isso aí está fechado. E você perder o campeonato pro Palmeiras por 1 ponto de diferença porque poupou contra o Vasco, Sim, aí eu não concordo. Tamo Isso eu tô junto. Eu acho que a grande parada é Mas a aí, expectativa. pô, calma aí. Mas aí ele tá falando de ganhar os 2. Aí, pô, e aí? E se ganha lá, ganha o Brasileiro e perde a Libertadores? A frase também se aplica, entendeu? A expectativa no Flamengo, ela tá completamente desmedida. Sim. Assim, se espera coisa do Flamengo que no futebol é impossível. E não se espera de mais ninguém. Tá lá no alto. Quer A ganhar torcida- tudo, golear todo mundo, dar porrada em todo exatamente. mundo. O sarrafo no alto eu acho bom. Acho ótimo que também. o torcedor do Flamengo Sim, cobre o sim. melhor possível. E o Flamengo sempre teve cobrança. Perfeito. Até quando não tinha dinheiro, a gente cobrava. Então agora Exatamente. Mas o problema é quando a cobrança vira uma coisa assim que é impossível de entregar. Então, mas a questão da cobrança, eu acho que assim, principalmente no futebol, ela tem que existir. E o cara que tá jogando no Flamengo, ele já tem que ter ciente da responsabilidade que é. Eu concordo. Sim. Então, eu acho Não, que... eu acho que, assim, os jogadores, o Felipe Luiz, eles têm que entrar com a mentalidade, é isso, tem que ganhar todo jogo. E eu acho que eles têm essa mentalidade, tá? Agora, a tomada de decisão de tipo, vamos continuar ou não com o Felipe Luiz? Não vamos porque ganhou só um título. Ou até porque não ganhou os 2. Espero muito que isso não aconteça, mas se acontecer, eu manteria, entendeu? Eu acho que esse é o ponto da pergunta. Não é se os jogadores têm que se sentir pressionados a ganhar. Claro que tem, né? O time do Flamengo tem que cobrar e tem que... Esses eu dois só campeonatos acho- aí o Flamengo tem que levar. Priorizou a Copa do Brasil. Não priorizou a Copa do Brasil, então tem que ganhar os outros. Cara, não tem, cara. E não priorizar a Copa do Brasil é o correto. Se você tem chance de ganhar o brasileiro, você não tem que ligar para a Copa do Brasil. Não. É isso aí mesmo. Inclusive, eu acho que o confronto contra o Galo é o exemplo de como o futebol é aleatório e não dá para ter obrigação em competição mata-mata. O Flamengo jogou melhor os 2 jogos. O jogo no Maracanã, o Galo não teve nenhuma chance de gol, fez um gol. E o Léo Sim, Pereira entregou. entregou. Então, mas aí que entra, mais uma vez, a questão da obrigação. Eu sei que futebol é complicado falar isso, mas olha os resultados do Atlético Mineiro. A gente tinha obrigação de passar. Mas a partir do momento, será que a gente, com o time que foi a campo, a gente tinha obrigação de passar? Eu ainda acho que sim. O time que foi a campo era melhor que o time titularíssimo do Atlético Mineiro? Eu acho que errou no segundo jogo, quando poupou de novo. Eu acho que não. tinha obrigação de Primeiro- jogar melhor. Opa, trocou. Não acho não. Acho que jogou bem, é isso, jogou melhor do que o Galo nos 2 jogos. Poderia ter jogado melhor, dava pra ganhar, tanto que foi pros pênaltis. Mas assim, não acho o fim do mundo não acho que é um absurdo ter sido eliminado.
Acho que é isso. E na época não se sabia que a semifinal seria só depois do Campeonato Brasileiro. Porque talvez se soubesse, não teria poupado, não teria ido com esse planejamento, né? Não sei. A obrigação de ganhar os dois é um problema? A obrigação de ganhar pelo menos o brasileiro. Vocês acham justo falar? É porque a palavra obrigação... Eu sei, mas... vamos trabalhar com essa ideia. Tem que ganhar uma Eu coisa. também Tem tenho Tem que ganhar problema. uma coisa, dois. vai. Tem que ganhar um dos Mas, dois. dado que o brasileiro é claramente, explicitamente dito... Tem que ganhar os dois. Mas mesmo que não ganhe, eu, por exemplo, não demitiria o Felipe Luiz. Tá? que é a obrigação do Flamengo no ano. Se você abrir um pouquinho mais, você fala, cara, de cada 3 brasileiros do Flamengo tem a obrigação de ganhar um, pelo menos, eu acho que aí eu Sim. começo a fechar contigo. E tem a Porque obrigação de brigar por todos, tá? Tem que brigar por todos. O que vem acontecendo, né, tipo, tirando esse ano, mas dos anos desse ano pra trás, que o Flamengo basicamente não brigava pelo brasileiro, isso é inaceitável. Inaceitável. Pro time que mais investe, que tem o melhor elenco, não sei o que, pra mim é inaceitável. Aí, ó, realmente pensa é uma- comigo, tá desde 2020, né? Não, perfeito. Então, ó, Eu acho absurdo. E ainda mais, dado que, foi o que a própria diretoria falou, é obrigação. A É, obrigação eu- brasileira. A gente abriu uma porrada de contas. Se eu tivesse dentro do Flamengo, se eu fosse o Boto, se eu tivesse que escolher, tirando assim a importância da Libertadores, tá? Se eu tivesse que escolher qual campeonato você quer ganhar, eu quero ganhar o brasileiro. Porque o brasileiro mostra que o trabalho do Flamengo foi bem feito. Não, eu acho que a diretoria tem sempre que planejar pra ganhar o brasileiro, porque a Libertadores tem esse fator muito de imprevisibilidade. O brasileiro, se você for melhor regularmente, você vai ganhar, entendeu? Libertadores é aleatório, não pode ganhar, pode perder. É foda falar que é obrigação ganhar alguma coisa, ainda mais em O mata-mata. do Flamengo em 2008 Não tem como. estendeu uma faixa É, brasileira brasileiro obrigação. O time Cara, tinha não tem 2008. como. A gente é meio desconexo da realidade Muito, às vezes. né? Mas não tem Esse é- problema. esse é o ponto. Mas agora, pô, não tem Não, como. umzinho tipo tem assim. que levar. É. Exatamente. Tem que Esse ano- levar. É obrigação, isso. Tem que levar. Eu falei do brasileiro, é que mas um dos obrigação... dois. Obrigação dói. Não, mas assim, só que assim, cara, é futebol, cara. Assim, se o Flamengo começa a poupar toda hora no brasileiro e perde o Campeonato Brasileiro, aí eu vou tratar como isso uma que eu ia falar. aberração. Mas aí imagina a gente ficar poupando. Tipo, não tem como. Não tem Por como, exemplo, concordo. entre poupar um clássico e um jogo contra um time que está abaixo da gente no campeonato, é muito melhor você poupar contra um time que está abaixo da gente no campeonato. Eu acho tipo que é o Corinthians como agora. poupar, né? Sabe? Mas é aí que tá, assim, é muito difícil fazer esse planejamento. Ah, não, daqui a 2 semanas não vai ter jogo. Ah, mas daqui a 1 semana tem um jogo contra o outro time. Vamos... Não é simples assim, sabe? Eu acho que não poupa porque o cara tá só cansado. Tem questões físicas, de fisiologia, que não dá pro cara jogar às vezes naquele jogo, entendeu? Assim, por exemplo. o E Flamengo eu acho que poupou- também poupou 7, né? Foram 7 reservas. o Eu Flamengo- achei muito. Se você pega. E um Ayrton Lucas, que não é reserva, mas deveria ser. Se você pega Samuel Lino, Pedro e Rascaeta, que são os 3 principais atacantes do Flamengo, não Ela ali pensando, qual será que é o próximo tema que eles vão debater aqui pra eu ficar olhando? dá para os 3 serem poupados no mesmo jogo. Exatamente. Se Exatamente. 2 forem poupados contra o isso que eu tô Juventude e falando. um contra o Vasco, ok. Se o brasileiro é prioridade, independente, você não pode poupar seu trio de ataque. Não, isso aí a Esse gente pauta, tá entendeu? alinhado Esse é o pra ponto. caralho. E essa é a parada. E aí eu acho que vira obrigação a partir do fato de que... Jogo mata-mata é um acaso. Vamos ver, ele é bom. Um ele é acaso bom. pode acontecer e Perfeito. uma fatalidade pode acontecer. Mas eu acho que o brasileiro, o Flamengo, se você tirar o obrigatório, a força da palavra obrigatório, eu vou falar que ele deveria ganhar. O Flamengo se Perfeito. colocou nessa Se posição. colocou de- numa posição que ele tem. Olha só, eu sei que o Botafogo contratou muito mais do que o Flamengo em questão de dinheiro, em questão de peças. Mas não O Palmeiras, encaixou. idem. Mas eu acho que os reforços que o Flamengo trouxe agora na janela do meio do ano, em termos de nome, em termos de como eles se encaixaram no elenco, eles são mais importantes para a formação do time do Flamengo atual do que os reforços milionários que o Palmeiras e o Botafogo trouxeram. Isso coloca o Palmeiras não sei, né? Isso É. coloca o Flamengo numa posição de protagonismo dentro do cenário nacional, onde ele tem uma, entre aspas, obrigatoriedade ou um dever de ganhar o Campeonato Brasileiro. E a Libertadores, apesar de que a Libertadores pode acontecer uma fatalidade. Concordo. O problema do brasileiro é que tem o fator Palmeiras, mano. Que tem que respeitar um adversário foda que o Flamengo tem, cara. Sim. É um time que não perde, cara. É que assim, por exemplo... Mas assim, eu acho que o Flamengo tá numa posição muito boa no brasileiro, porque tá liderando e tudo mais. E se nada mudar, né? Digamos que o Flamengo e o Palmeiras mantenham os mesmos resultados daqui até o confronto direto. Ou seja, o Flamengo em 2 pontos, se você contar os jogos perdidos, né? Os jogos não jogados ainda. Pontos perdidos. O Flamengo 2 pontos na frente. E o Flamengo podendo jogar contra o Palmeiras em casa, o Flamengo tem na mão dele a chance de botar uma diferença muito grande. Porque aí vai conseguir botar 5 pontos de vantagem. De cara. Bum, entendeu?
E aí dá pra administrar até o fim do campeonato. Já não vai faltar tanto campeonato assim, vai faltar campeonato, mas dá pra administrar. Ainda mais tendo só semifinal e final de Libertadores pra jogar, não tem Copa do Brasil, não tem nada. Porra, no 2 contra 10 lá dos palmeirenses, acredito que a frase deve ser a mesma coisa. Porra, a gente tem obrigação, não tem obrigação? 700 milhões. Entendeu? Mas assim, não dá pros dois terem obrigação. Essa questão de se colocar como o favorito, como o deve ser o campeão brasileiro, a obrigatoriedade deveria ser uma coisa atrelada ao Sim, Flamengo. não. Por mais que o Tu bota Palmeiras... as aspas aqui, a gente chega junto. Entendeu? E aí meu ponto é esse, entendeu? O Flamengo fez tanta merda no Campeonato Brasileiro de 20 pra cá. Perfeito, nos outros Que acabou o peso sendo transferido todo pra esse ano, que é o ano que o Flamengo tá mais preparado pra ganhar o Brasileiro. Só que, cara, também o Felipe Luiz, o Boto, o Bap e todo mundo que tá lá dentro, também não pode carregar a obrigação das merdas feitas por outras pessoas. Isso Mas, cara, é o que é, né? E assim, a gente... Valeu. Acabou. Cara, eu vou Acabou o confessar, vídeo, né? eu tava esperando o Twitter. Não, pra mim... Eu tava esperando um é, like. eu Eu também. Eu achei que ia ser um debate mais... Foi um debate meio... Pô, não teve assim um... Como é que eu vou dizer? Uma discordância, né, forte, assim. Eu achei que fosse ser uma coisa mais que eu fosse aqui me revoltar, que eu fosse falar, como é que tá falando isso do Felipe Luiz? Você viu, o debate de ontem eu fiquei muito mais revoltado. Isso aqui eu discordei de uma coisa, de outra. Concordei com outro. Mas legal também. Inclusive, se vocês gostaram desse vídeo também, né, vejam o de ontem e digam aí outros desses debates futebolísticos de 1 contra 10, 1 contra 20, 1 contra 30, 30 contra 30, 50 contra 50, 10 mil contra 10 mil. Mandem aí pra eu reagir também. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar o like e tudo mais. Até a próxima.